Olá, bom dia! Como que foi a noite de vocês, o final de semana? Para muitos hoje é uma emenda de um feriadinho, né? Porque amanhã é finados. Mas para outros agora cedo já está começando a se aprontar, a se arrumar, porque a vida segue, temos que trabalhar, né? Assim. Né? Então, assim, e como eu vim falando, né, já tem uns dias sobre esses grupos sociais e eu comentei no extra que eu coloquei sábado para vocês, né, que eu não coloco, eu coloquei 2, que eu falei assim, gente, eu quero acabar isso rapidinho, para a gente poder voltar a um outro ponto, né, da coisa e sair um pouco dessa coisa, desses assuntos muito travados, né, muito sérios, eu digo, né. E aí, vamos pro nosso último vídeo hoje sobre os grupos sociais. Eu não poderia terminar com ninguém menos, ninguém mais, né, a quem deu início a isso tudo. A gente vai pegar uma aguinha aqui. Que tal, né? A gente vai entender pela visão dos estudos de Ribeiro, né? De Manuel Horta Ribeiro, que a gente está se baseando na pesquisa dele, como que é a filosofia, né? Do MGTOW, né? Então, nós vamos entender. E aí, vocês vão poder chegar, de repente, numa conclusão e ver, assim, o que vocês pensam de verdade do que é o MGTOW, né? Até mesmo quem está dentro dele, que se julga, assim, muito entendido do assunto. Será? Então, vamos ver, né? Porque, assim, tem situações que a gente entra dentro dela e a gente não sabe de verdade o que está acontecendo, o que está fazendo, o que é. Nem todo mundo busca conhecimento antes de fazer alguma coisa. E isso é na vida como um todo. Não é só em relação a grupos, não. E não é só homens, não. Muita mulher, eu mesma. Já pensei assim, eu quero fazer isso, mas sem pensar, sem analisar corretamente a coisa. E, de repente, eu quebrei a cara, tive que voltar atrás. Então, às vezes, eu dei um passo à frente, mas eu voltei 3, 4 passos. Percebe? Porque, assim, a gente, em tudo na nossa vida, a gente tem que buscar primeiro o conhecimento, primeiro saber o que é, para depois a gente resolver ou não, entrar naquilo ou não, aderir ou não. Percebeu? Só um minutinho, não, um segundinho, eu não vou desligar a câmera, porque senão vai me dar problema aqui, eu não vou conseguir. Eu vou só buscar uma aguinha e volto, 2 segundinhos. Pronto, voltamos. Então, vamos lá. Vamos falar, então, na visão do Ribeiro, né? A explicação de Ribeiro, mediante os estudos que ele fez durante 14 anos, né? Então, nós vamos entender e dar uns pitacos, né? Que a gente gosta de dar uns pitacos na filosofia do MGTOW. E, mais uma vez, como o assunto não é meu, eu não ia decorar a fala dele, então eu leio as partes, assim, que forem coisas que não deu para entrar. Tem coisa que é muita informação. A gente pensa que não, mas é muita informação, né? Então, vamos lá. Na filosofia dos MGTOW, tem gente que fala assim, que foi até comigo, aconteceu isso comigo. Quando a primeira vez
que eu escutei falar de MGTOW na minha vida, assim, a informação que eu tive inicialmente foi assim, que odiava, que queria matar, queria exterminar com a nossa raça de mulheres, acabar com as mulheres, né, no mundo. Esta foi a primeira informação que eu tive na minha vida. E daí, de tanto susto, eu falei assim, gente, que ódio é esse que fez? Aí eu comecei a estudar um pouquinho, fui buscar conhecimento. E aí eu descobri que os homens de verdade não era esse ódio que me falaram de querer matar. O ódio dos homens do MGTOW era pelas feministas extremistas que ficaram nuas, né? Que saía no meio da rua pelada, para poder fazer aquela coisa toda, aquela afronta, aquela imposição, né, de se acharem as donas da verdade. Então, era contra esse tipo de mulher que o MGTOW não era nem ódio, ele tinha um desprezo. O MGTOW achava que essas mulheres não mereciam estar no patamar que estavam com os privilégios que vinham sendo oferecidos a elas, né? Então aí eu vi essa outra visão. E quando eu vi essa outra visão, eu peguei e falei assim, bom, então não é o MGTOW, a raiva dele não é pela mulher, mas é pelas campanhas feministas, né, exageradas. E eu perguntei assim, mas será que teria necessidade disso tudo? De acontecer isso tudo? E aí, mediante isso tudo, na época eu comecei a ler e fui lendo, mas depois assim, mudei meu foco também, me desliguei e acabei esquecendo do fato, né, daquela informação que eu tive. E quando no vídeo da violência psicológica, que foi a que deu origem a isso tudo, né, que foi um comentário de um querido amigo nosso que puxou essa leva de vídeos e de conversas nossas, eu até na hora assim para ele de imediato eu me lembrei dos dois posicionamentos de quando eu tinha ouvido falar. E aí eu peguei e fiz, eu até questionei ele, porque eu não entendia, porque de verdade eu tinha ficado realmente com aquela dúvida se era um mero desprezo de não querer, se era mesmo pelas campanhas feministas ou se na época era um ódio mesmo disfarçado em campanha, mas o ódio verdadeiro era pela mulher. Então assim, na hora que eu falei com ele, eu até questionei ele, eu falei para ele assim, está no canal, né? Se vocês olharem os comentários, vocês vão ver. Eu falei com ele, na minha resposta, eu falei para ele, eu não entendo por que esse desprezo por mulher, por que tanto ódio pela mulher? Então assim, foi mesmo até para ele poder me explicar, né? Porque eu achei assim, quem sabe é uma oportunidade agora de rever esse assunto e aprender sobre ele. Só que lá no vídeo ele não me explicou, eu acabei falando com ele assim, eu vou gravar um vídeo. E aí, para gravar o primeiro vídeo do MGTOW para vocês, eu despenquei a pesquisar. E olhei, eu estudei muito, mas eu estudei muito para me ver, eu olhei muito lugar, mas muito lugar. Então assim, há todos os tipos de abordagem de filosofia. E aí, mediante os comentários que foi tendo, a repercussão que teve aquele meu vídeo junto a vocês, meus queridos amigos MGTOWs, vocês me obrigaram a estudar mais ainda, e mais fundo. Olha só como é que é gostoso, como que a gente aprende, a gente desenvolve, a gente cresce como pessoa, né? E até eu achar a pesquisa, que eu estou encantada com a pesquisa do Ribeiro, Manuel Horta Ribeiro. Estou encantada com a pesquisa dele, do grupo, né, de pesquisadores que fez essa pesquisa junto com ele, porque não foi ele sozinho, por 14 anos.
para chegar a um doutorado, né? Olha bem. Então não foi uma pesquisinha superficial, né? A gente pode entender que pelo tempo, pelo quantitativo de envolvimentos que teve, foi uma pesquisa muito séria e muito real, muito verdadeira. E diante disso, eu achei que a melhor maneira de eu terminar essa série seria com a visão dele sobre a filosofia do MGTOW. E aí nós vamos lá agora, né, na filosofia dele. Ele, nas pesquisas dele, né, nos levantamentos das pesquisas dele, ele se deparou com um vídeo do canal Copini, no YouTube, falando sobre a teoria. E aí sim ele conseguiu entender o porquê que a filosofia foi criada. Só que, infelizmente, algumas pessoas foram lá, mas eles os corneados, né, e acabaram invertendo como funcionava o assunto. Tá vendo por que aconteceu a leva enorme que a gente encontra nas redes sociais sobre o MGTOW, né? Já começou aí um vídeo que explicava certinho, né? Como é que era, o que era, tudo. Aí a leva de corneados, que foi o que eu achei numa grande maioria de vídeos, que era exatamente por conta disso, pessoas que tinham passado por processos de separação, divórcio, litigioso, né? E traumático mesmo, então assim, e eles foram deturpando essa filosofia, o que gerou tantas definições, né, entre aspas, né? Então vamos lá. E aí no pensamento do Ribéry, baseado no vídeo do Copini, né, que explicava, o Ribéry acabou afirmando assim, que ele também era adepto do MGTOW. E aí, nós vamos entender então, por que ele disse isso, que ele também era um adepto do MGTOW. Aí ele colocou que a primeira coisa o primeiro item, né, da filosofia seria: viva a sua vida focando em você. Concordo plenamente, assina embaixo igual o Ribeiro. Assina embaixo. Essa tem que ser a filosofia de todo ser humano. A gente só é capaz de fazer algo, de ser algo para o outro, ou de fazer algo para o outro, ou de ter uma relação com o outro, se a gente faz primeiro para a gente. Eu sempre falo isso nesse canal desde o primeiro vídeo. Se coloque no pódio, faça tudo por você, para você e como você quer. E principalmente, o motivo do seu viver, o motivo da sua felicidade, o motivo da sua realização, o motivo de você se considerar uma pessoa top, bem, feliz, tem que ser você. Você não pode dar esse direito, esse presente para colocar nas mãos de ninguém. Então, concordo plenamente no que estava com vocês. Então, se isso, eu ainda não acabei de ler tudo, mas se isso é a filosofia de vocês, eu sou uma MGTOW feminina, né? Então, porque eu também assino embaixo, essa é a minha filosofia, né? Outra coisa, segundo ponto que Ribeiro salientou aqui da filosofia dos MGTOW, baseia-se apenas em sua família formada pelas pessoas mais próximas. Também, quem mais ama você do que sua mãe, seu pai, seus irmãos? Não tem. Eu falo isso que a gente é capaz até de dar a vida um pelo outro. Mas um estranho não dá a vida pela gente. Então não tem
esse amor. Então, você pode se basear numa relação assim? Jamais. Porque ela acaba, né? Ela pode durar uma vida inteira, mas ela pode acabar. E aí, se você baseia nela, a hora que ela acaba, que ela rui, nossa, você se perde, você fica sem chão. Percebe? Então, certíssimo, basear na família, né? A gente tem que se apegar na família da gente, em quem a gente sabe que a gente pode confiar, né? Que está ali do nosso lado, em qualquer situação. Outra. Pare de viver pelo sexo e para o sexo. Sensacional! A gente não precisa de sexo é bom? Nossa, aposto que qualquer um de vocês, até os queridos aí, que são do grupo do MGTOW, todos vocês vão concordar comigo, sexo é delicioso. Nossa, é bom para a pele, é bom para a saúde, é bom para o espírito, é bom para o psicológico, para o emocional, para o físico, é bom para tudo, né? É um exercício completo. Mas olha, a partir do momento que eu ponho o sexo como uma coisa primordial para mim, e eu passo a viver em função dele e por ele, e quando eu digo viver em função dele e por ele, é em questões até de relacionamento mesmo. Porque nós temos uma leva de pessoas, e aí não é só homens, mulheres também, que se relacionam e que buscam relacionamento com outra pessoa com base no sexo. Daí tanto relacionamento errado, caramba. Há outras maneiras de se satisfazer que não apenas o sexo. Sexo é maravilhoso, como eu disse, mas não é tudo. Então, busque se satisfazer seu num todo, num conjunto, né? Não só nisso. E aí, olha, mais uma vez, né? Top! Filosofia até agora, os 3 quesitos tops, pelo estudo do Ribeiro, né? Que eu estou pondo total credibilidade nesse estudo. Eu estou adotando como a verdade para minha vida. De tudo que ele falou, em todas as abordagens dele. Eu estou trazendo para a minha vida esse conhecimento, porque perfeito. Quarta, que ele colocou, comece a pensar em planejar a sua vida de maneira que tenha objetivos mais concretos. Claro! Cara, você tem que ter objetivos na sua vida para você e por você. Você não tem que fazer isso pondo para satisfazer o outro, né? E assim, vocês estão certíssimos. A gente tem que buscar uma satisfação para nós, né? Então, assim, nesse momento, tem muita gente que não está entendendo. Desde que eu coloquei nas minhas redes sociais que eu estava separada, tem muita gente, amiga, que está assim, Raquel, gente, eles não estão entendendo como que eu estou bem estando sozinha, sério? E assim, eu entendo vocês porque eu estou bem realmente estando sozinha, porque eu aprendi a me colocar como minha prioridade. Então, tudo na minha vida gira em torno de mim, para mim, para depois eu incluir outras pessoas. Eu não excluo ninguém, né? Eu não fechei as portas para ninguém, para nada na minha vida. Mas, em primeiro lugar, a prioridade sou eu, depois os outros, entendeu? Então, assim, mais uma vez, eu não acho que a filosofia esteja errada. Eu acho que é por aí mesmo.
E eu acho que o certo é isso. E aí você buscar dentro das pessoas, das mulheres, no caso os homens, né? Aí agora eu estou dando meu espetáculo. No caso dos homens que vão buscar mulheres, eles têm que buscar mulheres que se enquadram nesse planejamento que ele já tem da vida dele. Eu até falei um vídeo sobre isso. E ela também. E aí eles têm que ver, porque eles precisam de se buscarem, mas eles precisam de se encaixar. Ou seja, ele encaixa no planejamento dela e ela encaixa no planejamento dele, mas nenhum dos dois desiste do seu planejamento em função do outro. Os dois vão fazer o planejamento dela, os dois vão fazer o planejamento dele e os dois vão criar planejamentos juntos. Né? Então, esse que é o casal que dá certo. Né? E para isso, eu venho até entrar aí com o nome do canal, né? Tem que ter amor. Casamento por interesse, para querer mudar de vida, para querer crescer na vida, para querer fazer parte da sociedade, da alta sociedade, para atingir um status, para atingir um cargo melhor, né, na profissão. Isso não é base de sustentação para uma relação. Para ter uma mulher bonita do lado, uma gostosona, e falar que eu conquistei, não. Para. Né? Para com isso. Então, assim, a gente tem que acreditar na gente, a gente tem que buscar aquilo que a gente acredita e ir. Quer vir junto? Ótimo, não quer? Tchau. E assim tem que ser, né? E vamos voltar aqui para que o Ribeiro falou. Outra coisa que ele colocou. Pare de colocar Nossa, fechou. Pare de colocar os outros em primeiro lugar. Primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, somos nós. Porque a gente só é capaz de fazer pelo outro, ou de ajudar o outro, ou de ser algo na vida do outro, se a gente for primeiro pra gente. Aí você fala comigo assim, que é isso, Raquel? Como eu já escutei. Nossa, mas então se tivesse afogando você e seu filho, por exemplo, vai cair, você sabe que tem que salvar uma vida. Qual que você salva? Uai, eu tenho que salvar a minha, porque se eu não salvar a minha, eu não consigo salvar a dele. Eu só vou conseguir salvar meu filho se eu me salvar. Se eu me deixar aí, como que eu vou salvar meu filho? Ele vai junto. E aí é tudo, né? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar na saúde da gente, na satisfação da gente, na felicidade da gente, no crescimento da gente, no desenvolvimento da gente, na evolução da gente, na realização da gente, para depois a gente poder ir e ajudar o outro. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar, a gente está adorando. Outra que ele colocou, pare de pensar 24 horas em sexo, em mulher, em homem. Gente, isso aqui foi assim, top, do top, do top, do top. Por quê? Porque as pessoas, em sua grande maioria, elas medem a vida se ela tiver alguém do lado. Não é sexo e não é um homem e uma mulher juntos, ou dois homens juntos, ou duas mulheres juntas, né? Que são tudo e que tem que ser o foco do seu pensamento. Não. Agora eu falo de mim, né? Eu adoto para minha vida e eu costumo dizer, eu tenho até vídeos, convido todos, né, dos MGTOW aí, ó, para poder assistir os vídeos para trás. Eu falo que nós somos como uma orquestra. Cada área de nossa vida
como se fosse um instrumento na orquestra. Quando falta um, a orquestra se desarmoniza, porque está faltando, né? Então, para que ela toque uma sinfonia completamente harmoniosa e perfeita, ela tem que estar com todas as áreas dela em harmonia. E há pessoas que elas concentram todo o foco delas apenas numa área, na afetiva. Eu falo o tempo todo, a gente tem que ter todas as áreas completas, todas as áreas plenas, inclusive a afetiva. Eu acredito que a gente não pode deixar a vida afetiva de lado. Por quê? Porque ela influencia no desenvolver de todas as outras, tá certo? Mas também eu falo que a gente não pode focar só na vida afetiva e o mundo acabar se ela estiver indo por água abaixo. Eu não posso ser 880, eu tenho que ser um completo, um conjunto. E aqui ele foi perfeito, né? A gente não tem que pensar só nisso. A nossa vida envolve muito mais coisas, né? A área econômica, financeira, profissional. No afetivo tem a família, né? No afetivo tem os amigos, no afetivo tem, né? Tem a relação com o trabalho, com os colegas de trabalho. Aí eu já vou envolvendo, juntando, né? Aí tem o psicológico, o emocional, tem o espiritual, que é importantíssimo. A gente tem que ter Deus no coração. Né? Então, é todo um conjunto. Né? Então, top 10 até agora. Outra coisa ele colocou, coloque todas as suas energias em algo produtivo. Perfeito. Perfeito, é a realização individual, né? Para depois você poder ajudar o outro. Perfeito. Saia de perto de pessoas negativas e não seja idiota com ninguém. Mais uma vez, perfeito. Né? Porque pessoas negativas nos arrastam para uma energia negativa, nos arrasta para um nível inferior. E aí a gente atrai aquelas pessoas que não tem nada a ver com a gente. E aí a gente cai naquelas, tipo assim, né? Só peguei conta, é por conta disso. As tops não estão na mesma vibração, não estão na mesma magnetismo, você não vai atrair. Então, perfeito. E aí o Ribeiro dá uma faladinha aqui pra gente. Sobre como deve agir um empoderado. A pessoa que é top, que é completa, que é plena. Que ela não é essa extremista, essa maluca, né? Então, assim, primeira coisa, respeite as pessoas e procure ser respeitado. Se dê valor. Pare de correr atrás dos outros ou das outras e corra atrás dos seus objetivos. Outra coisa, segundo agir que ele colocou, pare de gastar dinheiro com besteiras, com aquilo que não tem sentido para você, só para agradar amigos ou aquela mulher ou aquele homem. Perfeito. Seja você aquele homem, aquela mulher. 4. Não procure agradar a ninguém, sem antes agradar a você mesmo. 5. Não desdenhe ninguém. Não perca tempo falando de A ou de B. Não perca tempo planejando e tentando concretizar. Falando de A ou de B. Perca seu tempo planejando e tentando concretizar as suas próprias vitórias.
não que você vai sair com amigos, mas se sair, não precisa gastar o dinheiro que não tem para mostrar às pessoas o que você não é. Sensacional. 7. Seja você mesmo, não tenha vergonha, não sofra por amor, não sofra por aquilo que você não tem, sofra por você, sofra por aquilo que você tem. Se só tem uma moto, zele por ela, pois o dinheiro que você vai economizar com a gasolina, em 1 ano poderás viajar e aproveitar o máximo do seu eu. Pare de odiar as pessoas, de querer fazer campanha com ideologias sem nexo, só porque alguém um dia se machucou, sofreu por amor, por ter errado, por não ter se precavido ou se valorizado, ou até mesmo por não ter escolhido a pessoa certa para namorar, transar ou casar. Nossa, isso eu tenho que repetir. Perfeito. Olha, queridos amigos, prestem atenção. Esse eu tenho que repetir. Esse todos os amigos do canal Sol Amor. Perfeito. Homens, mulheres, adultos, jovens, mais velhos, separados, solteiros, casados, quitados, viúvos, divorciados, todos. Parem de odiar as pessoas, de querer fazer campanha com ideologias por ter sem nexo, só porque alguém um dia se machucou, sofreu por amor, ter erros, por não ter se precavido, nem se valorizado, ou até mesmo não ter escolhido a pessoa certa para namorar ou para transar e até mesmo para casar. Perfeita colocação. Isso, sim. Gente, a gente não pode, é o que eu falei nos vídeos para trás aí, não lembro em qual eu falei assim. A gente não pode adotar uma coisa sem nunca ter passado por ela. Como que, por exemplo, eu vou falar mal que não posso de casar, né? Como eu vi definições da filosofia, né? Que não pode se casar, se a pessoa nunca casou, como que ela vai saber que aquele casamento, ela vai se basear na experiência do outro? Mas peraí, ela está considerando com quem que o outro casou, quem é o outro, como é o outro, como é a pessoa com quem o outro se casou, as circunstâncias que aquele casal, o outro com a mulher que eles viveram. Gente, é isso aí, exatamente o que a gente tem que pensar na vida. A gente tem que parar de ficar adotando coisas e adotando posicionamentos de experiências baseadas na experiência do outro. Gente, eu já falei isso no meu canal para trás aí, agora tô falando eu mesma, tá? Tanto que eu tô sem papel. Gente, eu já falei em vídeos para trás. A gente não pode essa historinha de que eu tenho que decidir na minha vida coisas da minha vida. Aí eu vou lá e pergunto pro meu amigo: o que você acha? A situação é essa. O que você faria no meu lugar? Gente, vocês não tem que perguntar o que o outro faria no teu lugar. Porque quem tem que decidir isso, quem tem que analisar prós e contra,
Quem tem que ver o que é melhor ou não para a sua própria vida é você. Por que você fala isso? Meus queridos, eu estou falando isso porque nem eu posso falar. Isso aí não é qualquer, é para todo mundo, inclusive eu. Por que eu falo isso? Porque as minhas experiências de vida que eu tive ao longo da minha vida e que hoje me fazem pensar da maneira como eu penso, não são as mesmas que A, que B, que C, e que você de repente vem e pede opinião pra gente sobre o que você deve fazer. Não, meu querido, você tem que pensar que você tem que pensar na escolha por você, para você, o que é melhor para você. Você acha que ficar sem ter relacionamento, sem namorar, sem casar, sem nada é melhor para você? Acha? Ok, vamos colocar no papel por quê? Analisa se o que você colocar no papel, o porquê que você coloca no papel, ele está dizendo respeito a você ou ele está dizendo respeito a uma opinião que você está seguindo. A gente tem que fazer as coisas pela gente, pra gente. Por quê? Porque quem vai enfrentar as consequências das atitudes somos nós. As escolhas que eu faço na minha vida, quem enfrenta as consequências sou eu. Não é o outro, não é A, não é B, não é C, não é ninguém que me falou, que me orientou. Percebeu o que eu quero dizer com isso? E isso é o que ele quis dizer. Então, tenha mais confiança, invista em você. Se você não está seguro ainda nas suas decisões, não tome decisão. Espera mais um pouquinho. Analisa mais um pouquinho. Evolua. Busque conhecimento, estude. Corra atrás. Mas corra atrás de coisas para você. Para capacitar você, para que aí você, estando capacitado, possa decidir o que e escolher o que fazer na sua vida, né? Perfeito. Nossa, essa frase dele foi top, perfeita. E por último ele colocou: o erro não é do outro, a culpa dos seus erros é sua. Nossa, ele matou. A culpa dos seus erros é sua. Assuma sua responsabilidade por não ter adotado essa ideologia em que todos precisam inicialmente se amar. Não? Perfeito. Chave de ouro. É a frase que eu tinha que fechar. Mediante uma frase eu vou repetir e a gente encerra, porque não tenho mais outra palavra a dizer. Perfeição e obrigado, Manuel Horta Ribeiro. Perfeição. Vamos lá, a frase que vai encerrar o nosso vídeo. O erro não é do outro, a culpa dos seus erros é sua. Assuma sua responsabilidade por não ter adotado essa ideologia, em que todos precisam inicialmente se amar. Para você, fica essa frase para você refletir e que você tome a melhor decisão. Uma linda segunda para você. Se você vai trabalhar, um bom trabalho. Se você está tendo recesso, emendando aí, um bom descanso, aproveita. Vamos também lembrar de fazer algumas orações, né? Seja qual seja a sua religião. Converse lá, ó, com o superior, né? Com Deus. Peça iluminação na sua vida, né? Para você agir da melhor forma possível. E tenha amor no coração. Esse é o melhor caminho. Uma boa segunda, até logo. Tchau, gente.